Olá, meu nome é Juan Adolfo Brandt, falo o nome do IPET. Eu quero hoje, neste dia 8 de abril de 2020, falar sobre movimentos de massa, também de grupos, considerando algumas condições extremamente típicas desta época. Eu vou trabalhar aqui com dois textos, um de Freud, Psicologia das Massas e a Análise do Eu, e um texto de Bion, Experiências com Grupos. O texto de Freud é de em torno de 1920 e 21, e o de Bion é de 1947. Freud começa falando de um outro pesquisador anterior a ele, que foi Le Bon. Le Bon escreveu um livro em 1855, Psychologie de Foule, que seria Psicologia de Massas, Grupo, e ele traz a partir do pensamento de Le Bon o que pode ser pensado para a psicanálise quando ela pensa o grupo. Então ele primeiro aponta que o Le Bon pensa numa mente coletiva que surge quando as pessoas formam um conjunto, tipo massa. E que existiriam alguns aspectos que marcariam esse encontro. O primeiro deles é que as pessoas então atuariam muito em função de algo que é bem primitivo, que ele fala que é da raça, ou do povo, algo assim. Então seria algo extremamente primitivo que ocorreria no grupo. E que ele aí reconhece que existe algo que é inconsciente que prevalece em relação ao que seria consciente. Então, a obra de Le Bon, 3 pontos que eu vou aqui pegar nessa obra, né, que é o volume 18 da obra de Freud e Neymar, alguns aspectos que ele vai recolher de Le Bon. Então, um deles que ele diz é: o indivíduo que faz parte de um grupo adquire unicamente por considerações numéricas um sentimento de poder invencível, que lhe permite render-se a instintos que, se ele estivesse sozinho, teria compulsoriamente mantido sob coerção. Ou seja, sozinho o sujeito se impediria e no grupo ele se liberaria. Um outro ponto em Le Bon seria a referência que ele faz a contágio. Intervém, nas palavras de Le Bon, para determinados grupos a manifestação de suas características, o que ele chama de contágio psicológico quando se está no grupo. Ele usa esse termo contágio. O Freud depois vai discutir isso em outras bases. Um terceiro aspecto trazido por Le Bon é que surgiriam características especiais que, durante o movimento de grupo, que seriam totalmente contrárias às que ele apresenta quando está isolado. Tendências especiais ou novas. O Freud vai comentar que isso já está na pessoa, que se manifesta nesse momento. Mas Freud vai, então, construir, a partir desse pensamento de Le Bon, alguns outros conceitos, e tanto assim vocês veem que a obra de Le Bon é Psicologia das Massas, e a obra de Freud é Psicologia das Massas e Análise do Eu. Inclusive, ele começa essa obra dizendo que uma psicologia individual é sempre uma psicologia de grupo das massas. O que é que o Freud pensa? O contágio está falando da influência que umas pessoas têm sobre as outras. Então ele lembra da sugestão, da sugestionabilidade de algumas pessoas, e elas são sugestionadas por alguém. Isso remete até ao próprio processo de hipnose que Freud aplicou no início de sua obra, em que a pessoa que está sendo hipnotizada, ou que é hipnotizada, fica sujeita ao hipnotizador. E também da experiência dele, de que muitas vezes você não precisa nem hipnotizar, você consegue realmente estabelecer sugestões que a pessoa segue. Na questão de uma submissão, então, nesse tal contágio, vai remeter a influência de uma pessoa sobre outras. E aí ele chega à discussão da liderança, vendo o líder do grupo como aquele que vai receber projeções das pessoas na medida em que ele dá conta das demandas delas.
E assim, se isto funciona bem, um ideal que é do grupo. Que reparem, para ele dar conta do ideal das projeções de cada pessoa, ele atendeu a um ideal individual de cada pessoa. Quando isto vai se estabelecendo como, vamos usar um termo atual, como uma rede, surge um ideal de grupo. E o líder vai se sustentar nesse lugar de ideal de grupo. Dentro disso também ele retoma a questão da teoria da libido, que faz a aproximação entre as pessoas, existe uma demanda das pessoas pela outra e um retorno da outra para a pessoa. Isso vem desde a infância, o bebê já está nesse processo. Um outro aspecto que ele discute é a questão da identificação. As pessoas estão seguindo um líder porque estão identificadas com esse líder. Para estarem identificadas, existe alguma coisa no ideal que o líder propõe como ideal de grupo que já está nas pessoas que o procuram. Então, existe uma identificação, algo que está sustentado em alguma semelhança que vem de bases de idealizações. Eu gostaria também de apontar que em determinado momento Freud dá relevância à questão do medo e cita até o caso de uma peça que fala da perda da cabeça do rei assírio e que nesse momento esses assírios que estão dominando uma guerra contra os gregos, eles desandam e desertam porque não tem mais a cabeça, não tem mais o líder. Outro aspecto importante para a gente pensar neste momento. Bem, agora vou pular para o Bion. Mas Bion fez, nos anos 40, experimentos interessantes sobre grupos. E nesses experimentos, ele percebeu os movimentos regressivos dentro dos grupos. E a partir desses movimentos regressivos, ele estabelece 3 suposições que sustentariam a teoria de grupo em psicanálise. A primeira suposição é de que o grupo se reúne para depender de um líder, de alguém que vai levar, então, a mensagem, a visão, o ideal, tá? E aí ele postula uma suposição de dependência a um líder. Uma outra suposição que Bion coloca é a da formação de pairing, pares. Esse pairing vem sendo traduzido para o português de uma forma que me desagrada, eles traduziram para acasalamento. O que o Bion fala, é claro que a questão sexual está ali presente, mas ele não tem intenção de usar o termo no sentido que isso tem no português. Então, são formação de pares que podem, inclusive, ter cunho sexual, sim, mas pode também ser para a germinação de ideias e não de bebês. Então, eu prefiro manter o termo original pairing do inglês. Então, as pessoas, de repente, se juntam para formar pares e criar algo novo, ideias, etc., por aí afora, e também bebês. E um terceiro movimento de grupo, ataque e fuga, ou seja, as pessoas se juntam para atacar alguém, um líder, ou para fugirem dele. Nos grupos aconteceu com o Bion, que ele de repente foi atacado, inclusive expulso de um grupo. E houve momentos que as pessoas até o abandonaram, deixaram o Bion falando sozinho. Então, isso tudo agora que eu trouxe Freud e Bion, eu posso falar alguma coisa do que acontece atualmente. Freud e Bion não pensaram na formação de um isolamento como está acontecendo atualmente, quando pensaram psicologia algo de grupos de massas. Nem Le Bon, né? Muito antes. Então, o que é que nós temos nesse momento? As pessoas estão isoladas, tá? Se isolaram, ficam olhando para a janelinha, tá? Estão sem tarefa, sem atividade. Vou voltar um pouco ao Bion agora. O Bion diz que, terapeuticamente falando, para tirar as pessoas das 3 suposições básicas,
o analista deve chamar o grupo para a tarefa. Então, o grupo tarefa retira as pessoas das suposições básicas. E a tarefa qual é? É a cura. A tarefa é a cura do grupo, tá? E a cura de cada sujeito que está ali dentro. Então, seria o único modo de tirar as pessoas do suposto básico. O que nós temos hoje? As pessoas estão isoladas, fora do seu trabalho, perderam o trabalho, muitos perderam o trabalho, estão lá isoladas, tá? E aí vem surgindo algumas coisas. Primeiro, o medo, que o Freud já havia falado. O medo está sendo de fuga, todos recolhidos. O segundo aspecto interessante é que essas pessoas não têm tarefa. Então, se não tem tarefa, elas vão ficar no mesmo movimento sempre, do medo. Vão ficar no medo. Como é que fica a questão da sugestão? Ela veio não de um líder ou de pessoa que está próxima. Ela veio a partir da mídia. Como é que a mídia fez isso? Exatamente fazendo sugestão moderna, usando a comunicação para fazer sugestão. E aí vem um aspecto terrível nesse processo, é que quando enclausuraram as pessoas e elas estão sem tarefa, com medo, elas são inundadas com sugestões de que o medo deve continuar. Como é feito isso? Com a colocação das pessoas perante aparelhos de televisão, em que são despejadas nas pessoas criações de informação que pretendem justamente assustar, manter assustado, para que todo mundo fique ali dentro. Com isto, qualquer tentativa do líder de se aproximar do líder pré-existente, de se aproximar dessas pessoas, é rechaçada. Por quê? Porque ele não chega a essas pessoas. Ele não é a televisão que está ali 24 horas por dia assustando. Ele é alguém que eventualmente chega e diz, olha, será que é isso? Então, qualquer informação que tenha uma base, que se sustenta, ou que seja positiva, e etc e tal, ela não chega. Por quê? Porque o medo está tomando conta das pessoas. O medo. Se o líder perde a cabeça, todos perdem a cabeça. Agora tem uma grande questão que vai decorrer disso. É que Bion deixou bem claro que o movimento de ataque e fuga, ele está na mesma base. Lembre-se que são 3 suposições básicas. Dependência, pairing e ataque e fuga, que é uma coisa só. Bem, a dependência que estava em relação, talvez, a série de fatores, inclusive regime, governo, Estado, confiança em pessoas, trabalho, instituição de trabalho, ou qualquer outra instituição, essa foi quebrada porque surgiu uma dependência em relação a uma outra liderança, uma liderança fantasma, e que se personaliza em alguns personagens de televisão que se apresentam como donos de um saber, não importa se tem o saber ou não, mas se propõem como assim, e como são eles os donos da imagem que chega, eles canalizam essa informação. Então, houve um deslocamento importante na dependência. Não foi substituída a dependência pelo grupo tarefa, não. Foi substituída a dependência por outra dependência. Tá? E essas pessoas tão dependentes, elas não conseguem nem formar pares suficientemente fortes para criarem coisas novas para se opor a esse movimento. E pensando em ataque e fuga, nesse momento estão todos fugindo para fazer o movimento contrário, saírem da fuga para o ataque. Existem alguns agravantes que não preciso aqui apontar para vocês. As pessoas vão começando precisam apontar assim, as pessoas estão começando a se desesperar. Por quê? Porque elas perderam as trocas afetivas. Elas estão ficando exauridas. Então, o que vai acontecer? Vai se trocar
a proteção que é obtida desse modo por um futuro quadro de instauração de doença mental como jamais foi visto. A neurose vai se aprofundar. Vamos ter muita internação psiquiátrica. Eu acredito que muito maior do que o que haveria de perdas de vida pelo Covid. Até porque nós sabemos que o que mata não é o Covid em si. O que mata é que quando o Covid chega em alguém que já está bem comprometido em sua saúde, aí sim é que existe um agravamento, eventualmente, que leva ao óbito. Mas as pessoas que não têm comprometimento, não acontece nada. Tanto assim é que, não sei se as pessoas sabem, mas por ano morrem no Brasil mais 80 mil pessoas de gripe. Morrem, sei lá, não sei se são 50 mil, 40 mil de pneumonia. E do Covid vão morrer quantos? Foi dito outro dia que até 6 de abril teria morrido 5.500 de Covid e morreram 500. Então, existe muita manipulação de informações, as pessoas precisam acreditar nisso, as pessoas têm necessidade de sentir esse medo. Então, concluindo, eu temo porque quando terminar essa quarentena e as pessoas perderem o medo, elas vão para o ataque. E elas vão atacar quem? O falso líder que os manipulou nesse período. Sinto muito, manipuladores, mas acredito que vocês vão ter que sair correndo, porque vocês serão perseguidos quando o povo puder sair da quarentena e descobrir que foi manipulado esse tempo todo, ficando com medo, e que a coisa é bem diferente do que a realidade. É o que eu tenho que dizer. E sinto mais uma outra coisa. Quanta gente que deveria ter preparo, que estudou, inclusive psicanalistas como eu, estão aí confundindo o que é análise com sugestões para as pessoas realmente se submeterem a algo tão pérfido. Será que vocês estão de fato coerentes com os estudos que realizaram, sua experiência clínica? É isso. Obrigado. Olha, vocês têm as informações aqui sobre nós. Temos análise, supervisão, formação de psicanalistas. Vamos ter logo um curso breve. Até a próxima. Obrigado.